Olá, aqui é o Opa News BR e hoje a gente vai entender essa história INSS contra grandes bancos, uma verdadeira batalha em torno do crédito consignado. A gente vai desvendar por que o INSS, de uma hora para outra, suspendeu alguns dos maiores nomes do mercado de oferecer um dos tipos de crédito mais comuns aqui no Brasil. Então, vamos direto ao ponto, né? A grande pergunta é: por que o INSS tomou uma atitude tão forte, barrando empréstimos de bancos tão conhecidos? Bom, para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa olhar para os fatos. Tudo começou ali em meados de outubro de 2025, quando o INSS tomou uma atitude bem firme, uma ação preventiva, na verdade. E o que aconteceu foi o seguinte: o Instituto Nacional do Seguro Social foi lá e publicou uma portaria que proibia esses 5 nomes aí da tela de oferecerem novos empréstimos consignados. Simples assim. A justificativa oficial foi a existência de irregularidades e, claro, a necessidade de proteger o interesse público. Certo, mas o que está por trás disso tudo? É aí que a história fica interessante. Porque, olha, essa não foi uma decisão que veio do nada, não. Na verdade, é uma resposta a um problema enorme. Olha só esses dados. Eles mostram um cenário bem preocupante. Pensa só, 65%, ou seja, a grande maioria das reclamações de aposentados e pensionistas são sobre empréstimos que eles nem pediram. É isso mesmo, contratos que apareceram do nada e logo depois vêm as cobranças indevidas, dificuldade para cancelar, enfim, uma série de práticas bem complicadas. E para a gente entender que isso não é só número, olha só esse caso. Essa fala aí é do deputado Castro Neto e ela mostra o lado humano da história. Ele citou o caso de uma aposentada que teve, pasmem, dezenas de empréstimos feitos no nome dela sem autorização. O prejuízo, R$ 160 mil. É um impacto devastador na vida de uma pessoa. O impacto é gigantesco, né? E é por isso que a gente faz questão de trazer análises como essa aqui. Se esse assunto é importante, se faz sentido entender o que está acontecendo, já aproveita e se inscreve aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder nenhuma atualização. Mas a gente ainda não chegou no fundo da questão, porque a escala desse problema, bom, ela é de impressionar. Dá uma olhada nesse número. Mais de 35 mil. Essa é a quantidade de reclamações formais sobre fraudes desse tipo que uma auditoria do TCU, o Tribunal de Contas da União, encontrou. E o detalhe mais importante, isso em um único ano, em 2023. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo, olha o volume de dinheiro que circula. No mesmo ano, em 2023, foram liberados mais de 89 bilhões de reais em empréstimos consignados. É muito dinheiro envolvido, o que, infelizmente, acaba tornando esse tipo de fraude muito atraente para alguns. Ok, então, com todo esse cenário, a pergunta que fica é: e agora? O que acontece? E o mais importante, a gente precisa entender que essa história não é só sobre esses 5 bancos que foram suspensos agora. Na verdade, essa ação faz parte de um movimento bem maior do INSS. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para agosto, o Instituto já tinha suspendido outras 8 instituições financeiras por razões bem parecidas. Ou seja, no total já são 13 bancos suspensos só este ano. E do outro lado, qual foi a posição dos bancos que foram suspensos agora em outubro? Bom, nos comunicados que eles divulgaram, a maioria se disse surpresa com essa decisão, essa medida cautelar. Eles afirmaram que estão tentando conversar com o INSS para entender melhor os motivos, prestar os esclarecimentos necessários e, claro, voltar a operar. Tudo isso, então, nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Essas suspensões, por mais duras que pareçam, são realmente o bastante? Será que só isso já é suficiente para proteger de verdade os aposentados e pensionistas de novas fraudes no futuro? É uma pergunta que fica no ar. E para continuar acompanhando essa história e ter acesso a mais análises como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o Opa News BR no YouTube. A gente se vê na próxima. Obrigado pela companhia